Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Júlia Santana, muito prazer. Gente, cada dia eu tô vindo mais aqui no canal, né? Trazendo mais vídeos, mais casos. Vocês estão gostando? Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu faço isso pra você, viu? Pra você. Eu gosto de vir aqui bater papo, contar casos pra vocês. E esse é um caso assim muito triste. Naomi Catini, ela tinha acabado de fazer aniversário. Ela fez aniversário no dia 6 de dezembro de 2024. E ela saiu para comemorar com as amigas dela. A mãe dela disse que ela iria encontrar com o pai dela pela manhã para ir para pescaria. Era o que estava combinado. Só que isso não aconteceu. A Naomi Catini foi encontrada morta e despida numa área de gramado ao lado da rodovia interestadual de Miami, uma das rodovias de tráfego mais pesado que tem em Miami. E ela ficou algum tempo sem identificação. A Noemi, a mãe de Naomi Sitami, Maria Benedites, ela disse em uma entrevista que a filha dela, a Naomi Sitani, adorava a vida, que era uma jovem feliz, que gostava de ficar com a família e com os amigos, e que não tinha um dia que ela ficava sem pensar na filha. A Maria Benedictes falava isso na sala da casa dela. E ela fez um altar, uma espécie de altar, sabe? Rosa, onde tem a urna com as cinzas do corpo da Naomi Kitini, uma urna rosa, e tem também uma pelúcia de Hello Kitty e uma rosa. E ela tem fotos e ela fica ali. Ela não consegue acreditar, ela não consegue processar o que aconteceu. Como que a filha dela sai para comemorar o aniversário dela e ela recebe a filha dela depois sem vida. A Naomi Katini, ela tinha um relacionamento. A mãe dela disse que ela não tinha, que o, o Pion, Laurent Pion, não era namorado dela, que ele perseguia ela, sabe? Ele estava trazendo o tempo todo que ele ameaçava ela, sabe? Que ela, através do vídeo que foi que a polícia
publicou, ela viu, a primeira vez que ela viu ele espancando a filha dela, foi divulgado pela polícia que meses antes da morte da Nohami, ela teve, os dois brigaram, sabe, na rua, e que pessoas ligaram para a polícia chegou e a Nohami negou tudo, falou que aquilo não era nada, que eles não estavam brigando, que eles estavam ali conversando, que não tinha nada de anormal, sabe? A polícia falando para ela, olha como nos chamaram, não foi só uma chamada, foram muitas, sabe? Mas ela falava ali para proteger, porque ela tinha medo do que o peão poderia fazer com ela, se ela falasse com a polícia a verdade. Então, a polícia fala que os dois viviam juntos há um ano, que a mãe dela nega. Então, ela estava nesse relacionamento que a mãe dela disse que ela estava preparando a documentação dela para ela ir embora para Nova York, porque ela estava ficando com medo dele. Sabe que ele tinha roubado a carteira de identidade dela, da Nohami. Então, que ela estava indo no dia seguinte, na quinta-feira, para pegar uma segunda via da carteira de identidade dela, para que ela pudesse viajar para Nova York, sabe? Então, a mãe dela acha que ele ficou sabendo disso. Então, o que aconteceu é que ela nunca mais vai pescar com o pai dela. Por quê? Eram exatamente 6 da manhã do dia 7 de dezembro de 2024, quando a polícia de Miami começou a receber ligações de duas pessoas que estavam brigando, sabe, ao lado de uma rodovia da I-95 e que eles estavam, discutiam e brigavam, e foram múltiplas ligações, sabe? Quando a polícia rodoviária chegou primeiro no local, já encontrou o corpo da Naomi despido e sem vida ao lado da rodovia. Então, tinha as câmeras, né? Tinha as testemunhas. E a polícia encontrou ao lado do corpo dela algumas peças de roupa. Então, começaram-se as investigações para descobrir quem era aquela mulher e quem era o homem com quem que estava brigando com ela. Então, a polícia, à tarde, no mesmo dia, no sábado à tarde, a polícia começou uma perseguição de um carro, uma SUV, de um homem, uma pessoa, que não tinha parado no local, passou direto da polícia. Então a polícia começou
atrás dele para ele poder parar. E ele não parar. E foram horas, sabe, de perseguição. Ele liderou a polícia geral nessa perseguição. Até ele colidir o carro dele, dessa pessoa, colidiu com outro carro, um carro branco, em uma outra rodovia. E nesse carro branco tinha uma família, tinha um pai, uma mãe, uma filha e um bebê. Graças a Deus, nada aconteceu com eles, a não ser o susto, né? Ninguém se machucou gravemente, não teve nenhum trauma. Mais tarde, ele também foi acusado de homicídio em segundo grau pela morte da Naomi Sitani. Esse cara da perseguição era o mesmo que estava brigando com ela na rodovia. Segundo testemunhas, eles estavam na rodovia do lado e ele arrastava ela pela rodovia pelos cabelos e ela chutava ele para tentando se libertar, sabe? E ele ia em cima dela e esmurrava, batia nela, sabe? Aí até que ele empurrou ela em direção da linha da rodovia onde os carros passam e veio um carro branco e atropelou ela. Essa rodovia é uma rodovia de tráfego pesado, ela sempre está cheia, perigosíssima. Ele a empurrou para matar, não tenha dúvida, não tem. Então, um demônio desse, né, uma pessoa possuída como ele, né, fazia uma maldade dessa. Ele agora, ele escreveu uma carta para o juiz, no caso dele, falando que ele é inocente, que aquilo ele não fez de propósito, que foi um acidente, sabe, que ele não queria que ela morresse, que ele não empurrou ela para a morte, que a culpa é do cara que atropelou ela, que ele, um inocente, está sendo acusado e que o homem que estava dirigindo na rodovia e que atropelou ela não foi ouvido, sabe? Ele é que é o culpado, não é ele. Que ele não queria fazer isso com o bebê dele. Olha para você ver, gente, de onde chega a capacidade humana da pessoa, né? Da pessoa manipuladora, da pessoa cara de pau. Né? Ele não pensa que tinha uma câmera que gravou, ele sabe disso, né? Os advogados sabem, mas ele pode falar o que ele quiser, né? Eu concordo plenamente, sabe, com a mãe dela. Eu acho que ele tinha que responder por homicídio doloso, é pouco, homicídio de segundo grau. Sabe, a pessoa intencionalmente empurrar a outra numa rodovia de tráfego pesado, né? Que chance que a pessoa ia ter de levantar e sair andando? Nenhuma, né? Nenhuma. Principalmente no horário que era, né? 6 da manhã, que está todo mundo viajando. Né? As pessoas resolvem sair nesse horário para viajar, mais cedo. A câmera que gravou, ele sabe disso, né? Os advogados sabem, mas ele pode falar o que ele quiser, né? Eu concordo plenamente, sabe, com a mãe dela. Eu acho que ele tinha que responder por homicídio doloso, é pouco, homicídio de segundo grau. Sabe, a pessoa intencionalmente empurrar a outra numa rodovia de tráfego pesado, né? Que chance que a pessoa ia ter de levantar e sair andando? Nenhuma, né? Nenhuma. Principalmente no horário que era, né? 6 da manhã, que está todo mundo viajando. Né? As pessoas resolvem sair nesse horário para viajar, mais cedo. Então, ele foi preso, né? Deve ser ouvido, né? Agora, por esse final de mês, princípio de abril. E eu espero que eles consigam mudar isso, que ele responda por homicídio doloso. Agora,
A, a menina, a jovem que faleceu, Ana Holmes Catini, ela também teve algumas passagens, sabe, pela polícia. Ela chegou a ser presa por furto. Ela também teve alguns problemas, sabe, com a justiça, sabe? Mas nem por isso ela, ela merecia uma morte tão triste como essa. Né? Uma menina, uma jovem de 22 anos. Ela tinha acabado, não tinha 24 horas ainda que ela tinha completado 23 anos. Né? Ele, o Pion, ele tem 29 anos de idade. Sabe, os dois são jovens, né? Mas é coisas que a gente não consegue entender, né? Eu só espero que ele pague, sabe, pelo que ele fez. E que ele assuma, né, as responsabilidades do caso. Então, gente, é isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, toca no sininho, que é